Você já deve ter emprestado algo ou pedido algo emprestado a alguém. Mas se ao invés de ser um objeto ou mesmo dinheiro, você já pediu emprestado ou emprestada uma pessoa? Pois é, gente. Na história de hoje, a personagem empresta o próprio marido e, acreditem, para a própria irmã. Vem comigo e deixa eu te contar a peça A Serpente, de Nelson Rodrigues. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Raquel Monteiro e aqui no canal eu conto histórias da literatura nacional e da literatura estrangeira de um jeito leve e descontraído. Bom, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já está no canal há algum tempo, eu aproveito para me desculpar, especialmente com você, devido ao tempo entre o último vídeo e este. Eu estava um pouco congestionada, então achei melhor me recuperar completamente antes de a gente voltar aqui até a nossa conversa no canal. Desde já, eu quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Se você não é inscrito, eu peço que você, caso tenha interesse nesse tipo de conteúdo, que você se inscreva no canal, curta, compartilhe, especialmente neste vídeo. Se você conhece alguém que é apaixonado ou apaixonada pela literatura rodriguiana, então essa pessoa precisa ter acesso a esse vídeo. Hoje eu escolhi a peça que é a última peça escrita por Nelson Rodrigues, em 1978. A peça se chama A Serpente. Bom, meus amores, então, essa peça ela é escrita em apenas um ato, o que não é tão comum nas obras do Nelson Rodrigues, mas essa estratégia acaba dando muito dinamismo à peça sobre a qual a gente vai conversar hoje. Nós temos 4 personagens que se destacam muito, uma outra personagem que aparece de uma forma muito pontual. Então, em geral, nós temos o foco em 2 casais. São 2 irmãs, Lígia e Guida. Essas 2 irmãs são casadas e elas se casaram no mesmo dia, na mesma igreja, e depois elas foram morar no mesmo apartamento. Porque o pai das 2 presenteou as filhas com esse apartamento. Não vai dar certo. A Guida casou-se com o Paulo e a Lígia casou-se com o Décio. Bom, o texto começa com a Lígia e o Décio tendo uma super discussão, e aí ele chega inclusive a ser violento, verbal e fisicamente. Gente, o Décio é aquele personagem assim, bom, ele é bem agressivo e muito desequilibrado. Ele é, assim, sem noção, totalmente sem noção. Que deselegante. Eles discutem e a grande questão dessa discussão dos dois é porque fazia já um ano que eles eram casados e o casamento não tinha sido consumado. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu. Porque o Décio, ele não conseguia. Não consegue, né? Então, por exemplo, na primeira noite que eles estavam juntos, casados, ele disse: "Vamos dormir?" A Lígia, ela se sente muito mal. Então, assim, o casamento chegou a um nível insustentável, situação insustentável. E para tornar essa situação mais insustentável, bom, a Guida, a irmã e o Paulo, eles tinham um casamento bastante intenso. Acho que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. O Paulo e a Guida estavam super bem, o casamento estava indo tranquilamente.
Até que, quando a peça começa, a gente se depara com essa situação diferente das duas irmãs. Uma, depois de um ano de casada, acabando o casamento, e a outra que está super bem no casamento. Quando o Décio e a Lígia estão discutindo, ele acaba batendo nela, e ele sai de casa, a Guida está entrando. Então, logo em seguida, Lígia está chorando horrores, está péssima. Inclusive, gente, essa é uma chamada tragédia carioca. Bom, por que ela é chamada de tragédia carioca? Nós temos uma série de situações trágicas, por mais que em alguns momentos o Nelson Rodrigues dê um toque de humor. Isso tira o texto daquele elemento essencialmente trágico lá da Antiguidade Clássica, mas mantém o texto no que nós somos em essência, seres humanos dramáticos. Inferno! Inferno! Bom, a Guida entra e pergunta o que está acontecendo, Lígia? O que foi que houve? Eu passei pelo Décio e o Décio não me respondeu. Na verdade, estava assim, bem irritado. O que foi que houve? Ela, nós nos separamos. E a Guida não entende nada. Porque elas eram irmãs muito próximas. Ela assim, como assim se separaram? Mas vocês estavam com problemas? E aí, gente, a Lígia, ela começa a dizer assim, de uma maneira muito intensa para a irmã, que ela percebia que a irmã era muito feliz e que ela não era, que as duas moravam no mesmo apartamento e que ela percebia a intensidade do casamento da irmã. Então, elas que moram no 12º andar, a Lígia, numa atitude desesperada, ela diz que vai se jogar. Eu vou me matar, vou me matar! A Guida, que ama muito a irmã, diz, olha, de jeito nenhum. E qual é a ideia que a Guida tem para convencer a irmã a não fazer isso? Gente, acreditem, tá? Ela decide emprestar o marido para a irmã por uma noite. Porque a irmã ainda é virgem, é uma mulher que precisa se realizar nesse âmbito da vida dela, e aí ela dá uma parada e diz assim, pode isso, Arnaldo? Eu tô entendendo certo? Você tá me oferecendo o seu marido emprestado? E ela diz, estou. Eu empresto meu marido para você por uma noite. Por uma noite eu seria mulher de Paulo, é isso? É isso. E ele quer, sem amor, quer? Antes, se alguém aqui estiver pensando, Raquel, você pode me dizer, Raquel, isso não faz sentido, isso é absurdo, só o Nelson Rodrigues mesmo, gente, só o Nelson Rodrigues mesmo. Não, que loucura. Mas, se a mente humana, se os comportamentos humanos, eles são tão fluidos, quem sou eu para dizer que esse tipo de ideia não vai de repente aparecer na cabeça de alguém? Então, como a arte imita a vida, eu prefiro não opinar nesse sentido. É verdade. Bom, vamos voltar à história que é melhor. Quando ela oferece, a irmã aceita. E aí você deve estar pensando, e o Paulo? Ela ofereceu o marido, mas ela nem falou com ele. Gente, na parte seguinte, a Lígia já está no quarto e ela está ali meio sem, no quarto do Paulo e da Guida. Só que a Guida está no quarto ao lado. E ela já está ali e fica meio dizendo, olha, isso é quase um incesto, porque você é como irmão, você, Paulo, é o marido da minha irmã, então o cunhado é como irmão. Gente, resumindo, eles têm a noite deles. E, principalmente, a Lígia tem a noite dela. Porque ela, finalmente, ela se realizou enquanto mulher. Só que o que acontece a partir daí? A Guida começa a desenvolver um ciúme patológico da irmã. Não, que loucura.
E, para completar, o Paulo se apaixona pela Lígia. Olha, de repente você pode estar pensando, Raquel, mas isso era esperado. Quer dizer, às vezes não. Só eu acho que esse negócio não ia dar certo, emprestar o marido para a irmã, né? Ali todo mundo na mesma casa, é uma coisa assim. Às vezes você se relacionando com uma pessoa à distância não dá certo, você imagina você ser casado com alguém, aí você oferece esse alguém para sua irmã, que acabou de ter um problema seríssimo no casamento, e todo mundo mora debaixo do mesmo teto. Olha, eu acho que isso é nitroglicerina. Pura, tá? Falta pouco para o negócio explodir. Continuando. Aí, ela Guida começa a ter muito ciúme da irmã. Ela chega ao ponto de dizer o seguinte, olha, vocês dois não saem juntos. Vocês não vão sair me deixando aqui em casa porque vocês vão se encontrar. Vocês dois têm que sair, mas se eu sair com um dos dois, ou sai um e o outro fica aqui, eu estando em casa. Até que depois de um tempo, ela decide, Guida, que vai dar um voto de confiança. Só que, como eu disse para vocês, Paulo e Lígia já estão apaixonados. E aí eles vão se encontrar. E a Guida sabe. Quando Paulo volta para casa, a Lígia fica quieta no quarto dela e a Guida fica perguntando sempre o que você sente pela minha irmã, você pensa nela, porque ele começa a dar uns indícios de que não está mais tão interessado mesmo na Guida. Então ele dá um beijo na testa, e eles que tinham um casamento bastante caloroso, ela diz, agora você me beija na testa? Antes você me dava um beijo na boca, mas agora você me dá um beijo na testa? E aí ele sempre fica dizendo, minha filha, não vamos discutir, enfim. E a Guida realmente está muito incomodada com a situação e nós, espectadores / leitores, a gente sabe, né, que o Paulo, na verdade, está apaixonado pela Lígia e a Lígia por ele. É a verdade, não minto. Para completar essa situação, quem aparece? O Décio, que tinha desaparecido lá no começo da história. O Décio aparece e ele finalmente perde a virgindade dele com a personagem chamada Crioula. A Crioula, ela é a lavadeira da casa. E ele realmente, assim, ele tenta se realizar intensamente com a Crioula, ele consegue, então ele vai procurar a esposa, porque eles ainda eram casados, né? Ele vai procurar a esposa e ele diz, olha, eu quero ficar com você, está tudo resolvido, agora nós podemos ficar juntos. Ela diz assim, olha, eu não quero mais ficar com você. E aí ele insiste, ela diz, eu vou gritar, eu vou chamar o Paulo, porque tá todo mundo no mesmo apartamento, né? Eu vou chamar o Paulo, aí ele diz, pois pode chamar, que eu quebro a cara dele, gente, uma baixaria. Eu tô achando mal barato, você não tá se divertindo? Qual baixaria, né, cara? Uma baixaria. O que acontece? O Paulo entra no quarto. Quando o Paulo entra, manda que o Décio vá embora, enfim, o Décio acaba indo embora. E nessa história, a Guida também entra no quarto. Então, a Guida fica... O ciúme que já estava intenso, tá? Toma, assim, níveis, assim, estratosféricos. E aí, a Guida disse, então você defendeu a Lígia? E ele diz, mas minha filha... ela estava aqui precisando de ajuda, o Décio entrou, e ele já tinha sido violento, você mesma tinha me dito, ele fala para ela, que você estava com medo de Lígia fazer alguma loucura contra a própria vida, desde que você sugeriu o que você sugeriu lá no começo, né, de emprestar o marido para a irmã. E aí ela tá tão emocionalmente, Guida, tão emocionalmente confusa,
que ela se perde nas próprias palavras. E aí, gente, caminhando já para o final da peça, a Guida e o Paulo estão no quarto e eles começam a conversar mais uma vez sobre a relação dos dois e envolvendo também a Lígia, né, a irmã, e ela acaba dizendo para ele que ela sabe que o casamento não está mais como deveria. Ele, muito dramático, o que ele faz? Ele vai até a sacada e senta na janela. Vocês se lembram que eu falei para vocês que o apartamento ficava no 12º andar. Quando ela vê, ela diz, olha, Paulo, sai daí, não faz isso. Ele diz, vem para cá. Fica aqui nas minhas costas. Eu confio em você, você me segura. Eu estou solto, com as minhas mãos levantadas, sem nenhum apoio. E ela vai, depois de um tempo, eles ali numa conversa muito dramática, ele diz, senta aqui do meu lado, você confia em mim? Ela diz, eu confio demais em você. E aí ela senta ao lado dele, e o que o Paulo faz, pessoal? Ele empurra a Guida do 12º andar. A Guida grita, e como os quartos ficavam bem próximos, a Lígia ouve o grito da irmã. Quando Lígia entra, o Paulo diz, a Guida caiu. Mas a Lígia não acredita, ela diz, você fez isso. Você empurrou a minha irmã pela janela. E aí ele começa a dizer, olha, vamos nos acalmar, você precisa mostrar desespero, você precisa mostrar... você precisa chorar, ela diz, mas eu não vou conseguir chorar, eu nem sei o que é que eu estou pensando, o que foi que você fez, ela está tão confusa na hora, e a gente já caminhando para o finalzinho da peça, a Lígia grita o nome assassino várias vezes e diz, foi o meu cunhado que matou. Meus amores, essa peça, ela traz à tona muitos sentimentos conflitantes. E esses sentimentos, eles compõem a natureza humana. Aquele, uma vez chamado, abre aspas, anjo pornográfico, fecha aspas, o Nelson Rodrigues, ele traz à tona esse tipo de sentimento. E ele coloca isso no limite, tá? Eu tive a oportunidade de assistir a um trecho da encenação feita pelo grupo Os Desequilibrados. Eu recomendo essa encenação para vocês. As atrizes e os atores que fazem os personagens, os casais, Lígia e Décio, Guida e Paulo, eles são sensacionais. Então, eu termino aqui a nossa conversa de hoje. Eu me despeço de vocês, deixando um abraço super afetuoso. Mais uma vez, desculpem pelo tempo, a demora entre o nosso último vídeo e este, mas eu prometo que eu vou procurar manter uma publicação por semana. Inclusive, o próximo vídeo, eu já sei qual vai ser o livro e eu tô, assim, bem animada para o nosso próximo encontro. Um abraço afetuoso a todos e até a próxima. Eu não quero mais nada que pra todos os santos vingar.